que são e para que servem as autarquias e porque é que é tão importante que os municípios participem nas eleições autárquicas. A autarquia deriva da palavra grega autarkeia, que significa comandar a si mesmo. É um termo utilizado na economia e na administração pública e é desta última que falaremos neste vídeo. Mas afinal, o que são e para que servem as autarquias? As autarquias locais são os municípios e as povoações. Segundo a lei moçambicana, são pessoas coletivas públicas dotadas de órgãos representativos próprios que visam a prossecução dos interesses das populações sem prejuízos dos interesses nacionais e da participação do Estado. Ou seja, falar de autarquias locais é falar de descentralização do poder, que não é mais que a transferência de competências de recursos do governo central para o local, de modo a que este consiga suprir as necessidades das populações de uma forma mais fácil e célere. Primeiro, é importante termos em consideração que o governo central, por ser governo central, passa a repetição, tem um conjunto de assuntos por resolver a nível macro, ou seja, que respondem, na verdade, às ansiedades de toda a população moçambicana como um todo. Entretanto, as autarquias, por estarem baseadas num espaço territorial delimitado ou mais limitado, significa que essas autarquias melhor respondem àqueles problemas que poderiam ser macro, mas que acontecem a nível da autarquia. E que problemas são estes? A lista é longa e engloba setores como os transportes públicos, saneamento básico, abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica, saúde primária, educação primária, serviços funerários, urbanização, construção e habitação, promoção e desenvolvimento de atividades turísticas, entre outros. É a população que tem o poder de escolher quem gera o seu território através das eleições autárquicas. As eleições autárquicas, muito particulares, são importantes porque elas visam escolher os órgãos que poderão gerir a autarquia. O país, na sua divisão administrativa, conhece as autarquias, que são territórios menores em relação à província. Nessas circunscrições territoriais, tem população, e essa população tem problemas que são próprios, que não são problemas necessariamente nacionais. O funcionamento e a organização das autarquias locais obedecem, entre outros, ao princípio do gradualismo. Mas o que é isto do gradualismo e como é que funciona? Implica criar-se mais autarquias, por um lado, e por outro lado, implica a transferência de alguns poderes do governo central para as autarquias locais. E esse processo, como o nome bem diz, é gradual. Exemplo disto é que nas primeiras autárquicas em Moçambique, em 1998, havia 33 autarquias. Atualmente são 65. O que, na opinião de Ivan Mausse, não está a ser tido em conta neste gradualismo é a componente fiscal. É que, se formos ler a Lei 12/2023, de 25 de agosto, que é a lei base das autarquias locais, diz-nos que as autarquias têm autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Mas será que na prática têm mesmo? Já se passam 3 anos e meio desde que experimentamos o modelo descentralizado uniprovincial, que as províncias não têm qualquer tipo de tributo, continuam a 100% dependentes daquilo que são as transferências do governo central. E isso, na verdade, vem condizer com aquilo que acontece em relação às autarquias, que apesar de ter um sistema tributário próprio, as mesmas não conseguem ainda ser autossuficientes. Ou seja, em Moçambique, municípios e autarquias continuam a estar altamente dependentes das transferências orçamentais que são feitas pelo governo central. Nem mesmo o município de Maputo consegue, através dos impostos que cobra e taxas que aplica, ser autossuficiente, diz Ivan Mausse, que defende por isso que é imperativo que, à semelhança do que se faz noutros países do continente, se descentralize alguns impostos. É o que já acontece, por exemplo, no Zimbábue. O governo central criou condições de descentralizar alguns impostos e, por conta disso, os municípios, não é, a nível do Zimbábue, tornaram-se ainda mais sustentáveis. O mesmo se pode falar em relação ao Quênia, pode-se falar em relação à África do Sul. Entre as vantagens das eleições autárquicas destaca-se o facto de, ao contrário do que acontece nas eleições gerais, estas darem a oportunidade ao aparecimento de novos grupos de cidadãos na cena política, através, por exemplo, de candidaturas independentes, o que abre a porta a alternâncias políticas.